Fala galera Kenko, iniciando mais um episódio aqui do KenkoCast. Feliz mais uma vez, hoje um convidado, parceiraço também de alguns anos. Mas nossa história começou antes. Antes dele, conheci a mãe dele, que é uma querida. Vai ser um milagre a gente trazer um dia ela pra cá, quem Difícil. sabe a gente não consiga, né? Mas a querida Luísa é um amor de pessoa. Eles estão ali no ABC, mas o Haroldo veio nessa baita parceria, é um grande profissional e eu quis trazer para compartilhar esse conhecimento dele. Então, professor Haroldo Faleiros, obrigado por aceitar o convite e estar aqui compartilhando informação com nós. Eu que agradeço, Takashi. É sempre uma honra ser convidado por você e poder falar um pouquinho do que a gente estuda e trazer algumas coisas diferentes aí para o pessoal, ver se a gente consegue agregar alguma coisa de valor aí para eles. Legal, Haroldo. Eu conheço bem, a gente já está há alguns anos aí, né, nessa estrada e tudo mais, e sempre passa alguns amigos, pessoas que estão aqui com a gente. Mas você é um jovem profissional nessa área que, de certa forma, herdou da sua mãe, que está há muitos anos ali em Santo André. Eu conheci ela há mais de 25 anos atrás, nesse mundo profissional também. Mas você é um sucessor no seu espaço lá, né, que é o Equilíbrio Perfeito. Então, ele já vinha com o nome Equilíbrio Perfeito desde da sua mãe? Ela que idealizou o nome, logo, ela quem fez toda a estrutura que existiu até agora. Agora a gente está mudando um pouquinho a cara, está trazendo uma cara nova pro equilíbrio, né? Vai se transformar em elo integrativo. Então, a partir de agora, a gente já começa a fazer essa transição de nomes, essa transição até de energia, né? Para trazer um pouco mais a minha cara, né? Para Legal. dentro do consultório. Honro muito a trajetória da minha mãe, ela sem puxar sardinha, né? Mas ela é fenomenal de como terapeuta, como mulher, como mãe. Então, não tenho uma vírgula para desabonar qualquer coisa. E se não fosse ela, não estaria aqui hoje. Essa é a grande verdade. Se não fosse ela, com De certeza não forma estaria, nenhuma. porque de forma nenhuma você não estaria. E a gente também, pelo elo que a gente acabou criando por conta dela. Ela foi o elo que Nos ligou. nos ligou em todo esse mundo e tudo que a gente está aqui, a fototerapia e tudo mais. Realmente, ela foi uma percussora ali no ABC, em Santo André em especial, né? Vocês são ali, continuam ali em Santo André. E eu queria que você falasse um pouco de como que o Haroldo então veio, né, ali, porque era filho na clínica da mãe, tudo bem, até aí vejo, eu também vivenciei isso 12 anos, mas uma coisa é você vivenciar e depois você pegar gosto pela história, né, como é que é a tua formação acadêmica e como é que você falou, pô, agora é hora de eu estar ali com a minha mãe profissionalmente, isso vai virar a minha vida profissional. Tá. A minha história com a terapia começa muito antes. Eu fui um adolescente muito problema, muito bagunceiro. E minha mãe, por cautela, me levava para fazer os cursos com ela. Então eu fiz curso de iridologia, de fitoterapia, Por cautela é ótimo. Cautela é Mas é ótimo. verdade. De ortomolecular. Fiz todos. Ela fazia os cursos e eu acompanhava porque eu não podia ficar sozinho porque eu era muito bagunceiro mesmo. E em determinada fase da vida eu comecei a trabalhar com o shiatsu, né, que foi a minha entrada dentro desse mundo, tanto profissionalmente quanto na área de terapias, né, eu comecei a trabalhar com o shiatsu. E fui trabalhando com o shiatsu, fazendo financeiramente a minha carreira. Num determinado período eu interrompi o shiatsu, né? Já tinha feito quiropraxia, já tinha feito outros tipos de massagem, e interrompi minha carreira nesse processo e fui fazer a faculdade de educação física. Tá. Fiz educação física, me formei e fui estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais dentro das minhas áreas de formação. E eu me deparei com um curso de treinamento funcional que me despertou uma linha de pensamento muito interessante dentro da educação física ainda, no caso. Eu fui fazer um curso, o professor Luiz Pecoraro, um grande abraço para ele, um grande amigo aí. Ele falou de um músculo multífidos, depois que eu tinha feito quase 5 anos já de faculdade para a volta, e nesse período eu fiz 5 anos de faculdade para me formar, e nesse período eu fui fazer esse curso com ele e ele me falou de um músculo que chamava multífidos, que é um músculo que liga vértebra por vértebra, e 5 anos estudando eu nunca tinha ouvido falar. E me apaixonei por essa questão da musculatura mais profunda e fui me aprofundando cada vez mais nela.
Desenvolvi uma técnica minha de alinhamento postural na época, que usava muito essa musculatura profunda com exercícios específicos unilaterais para equilibrar força e tônus, e tinha muito resultado. Passando pelos processos de desenvolver essa técnica, eu voltei para quiropraxia. Tinha feito o curso, eu falei, cara, se eu consigo fazer um alinhamento e eu manipulo a vértebra, eu acelero essa recuperação muito mais rápido. E eu sempre gostei muito dessa questão de manipular, de pôr a mão, de ter o sentir do corpo. Fiz então cursos de quiropraxia de novo, né? Fui me reespecializar. E durante atendimentos, eu já vou trazer um pouco lá da frente que a gente tinha combinado, mas já vou trazer aqui. Durante um atendimento, uma moça que tinha feito uma quiropraxia antes e tinha ido me procurar, ela teve um problema muito específico, onde ela chegava no meu consultório com uma apatia muito grande, braquicardia, que é o batimento cardíaco baixo, uma dificuldade de digestão. E eu fazia as manipulações, ela falava, nossa, fiquei muito bem. Chegava na casa dela, ela me ligava e falava, Haroldo, não sei o que aconteceu, não tô bem de novo. Isso a gente repetiu por 3 sessões. Na terceira sessão eu falei para ela, não consigo. Não sei o que está te trazendo de volta para essa sensação que você sente. Então, significa que o meu tratamento não está sendo efetivo. E ela foi procurar um outro especialista na mesma área e encontrou um osteopata. Quando ela voltou para mim e falou, Haroldo, eu fui diagnosticada com síndrome do nervo vago. Eu falei, quem é esse cara? São 5 anos de faculdade, mais 2 formações de pós-graduação, mais muito estudo. Eu nunca nem ouvi falar das funções desse cara, preciso saber. E foi aí que eu fui fazer a osteopatia. Quando eu descobri a osteopatia, aí me apaixonei e até hoje não paro. Voltei a estudar a faculdade agora, estou no 4º semestre de fisioterapia, porque a osteopatia é uma especialidade da físio. Então, para que eu não tenha problemas, eu vou me formar em fisioterapia para poder seguir com a minha carreira. Ah, que bacana. Então, ou seja, desde a carreira da sua mãe lá atrás, você já estava ali no meio, né? Como você falou, era para não causar problema e depois e aí causou uma solução no sentido de que só que você acabou indo para essa área mesmo postural, né? Não é por à toa que a gente está com a coluninha aqui, até porque esse é um tema que me interessa muito. Eu acho que a mim, pelo problema que tenho, e eu vejo o seguinte, nesses anos todos que eu estou nessa jornada, um índice que me assusta muito é um índice de afastamento. O maior índice de afastamento do INSS hoje é por problemas posturais que estão ligados ou à coluna vertebral ou aos membros inferiores. Não é por acidente de trabalho, não é por lesão, não é nem por parte mental. O pessoal meio que assim de burnout. Burnout, que fica assim, dá muita relevância, mas a realidade é que a coluna vertebral e os membros inferiores, hoje as dores, os joelhos, e que realmente afastam as pessoas. Isso é um custo produtivo, um custo econômico para o país e para a pessoa, né, que se sente exatamente muito alto. E eu queria entrar um pouco mais profundo nesse teu conhecimento e te perguntar isso. Como é que é no teu consultório, cara? Você vê muito, tem visto a idade das pessoas, quem te procura lá? É de 8 a 88, né? Não tem um padrão de só pessoas acima de 40 anos. É claro que a incidência de adulto em fase produtiva é um pouco maior, né? Por conta até da sobrecarga que carrega, de postura, de dia a dia. Então essa é a galera que mais me procura. Então um adulto em fase ativa de trabalho. Então a gente está falando aí de 30 a 60, 50 e poucos anos é a maior incidência. O público seguinte é o público da terceira idade, já que passou dos 60 e já está aí na fase de aposentadoria, e quando começa a descansar, começa a sentir os efeitos também de não ter mais uma atividade, não ter mais uma atividade laboral, e isso também incide maior na questão da dor, né? Você está mais tempo parado, você está se exercitando menos, apesar de que hoje em dia o trabalho é muito sentado, né? A maioria dos trabalhos nos traz para essa questão da ergonomia sentada, né?
quando você passa a ter um processo de não laborização, que você não está trabalhando, você não está rendendo, você passa a mudar a sua postura. Então você senta num sofá, você senta numa cadeira mais desleixada. Porque quer queira, quer não, quando você está em fase produtiva, você tenta o tempo inteiro... A gente tem que estar aqui, né? Exatamente. Mais retinho. Você se policia muito mais. O sofá, eu falo que ele é um vilão gigantesco de uma forma de sentar, porque você não senta, você desmonta no sofá, né? Dificilmente você vai ver alguém sentado no sofá. A pessoa senta no sofá, ela já joga as costas, já escorrega o bumbum, então isso é um fator agravante. Então, por conta dessas estruturas de vida, que esse público é quem me procura mais. E a gente vê aqueles nomes populares, né? Eu comecei a conhecer um pouco mais por um problema que eu vim sentindo, principalmente aí pós-pandemia. Eu cheguei a um momento que eu não conseguia caminhar. Eu senti uma dor terrível na coluna e que eu pisava no chão, parecia que tinha uma agulha fincada na minha coluna, na lombar. E aí fui fazer uns exames mais profundos e descobri que tinha uma pequena lesão, uma fissurazinha na L4, né? Aqui embaixo, isso. Aí você... E o que aconteceu? Essa lesão gerou o quê? Uma hérniazinha. Uma hérniazinha, né? Aí eu tenho um grande amigo médico, né? A gente tá há muito tempo, aí falei com ele, ele falou, Takashi, é o seguinte, me busquei alguns especialistas, ele falou, coluna vertebral, por isso que ela tá aqui, é igual caixa de câmbio de automóvel. Abrir uma vez, nunca mais vai ser original. Facilmente. Então, busca todos os recursos e deixa isso pra... Por quê? A primeira coisa que eu escutei, isso é simples, a gente faz uma cirurgiazinha ali e resolve. Foi exatamente isso que eu escutei, na primeira e na segunda. Aí fui buscar mais profundo. Então, a coluna vertebral e o joelho é o que eu escuto muito. Então, o que é comum de pessoas... porque eu me considero novo, jovem, não quero, mas a gente também já não é... Então, na idade produtiva. É produtiva. Tem um médico que fala assim, que pra gente que tem mais passado do que futuro, quando você faz a análise, eu falo, eu não, eu tô no meio do caminho ainda. Nem mais passado, nem mais futuro, tô no meio. Mas, ou seja, a coluna é uma coisa que preocupa muito, a mim particularmente, então eu mudei muita coisa, desde alimentação, forma de sentar e exercícios, né? Hoje eu sou adepto tem uma fisioterapeuta que me acompanha no Pilates e uma série de recursos que eu tenho. Como é que a coluna tem sido essa vilã dos seus pacientes lá no dia a dia? O que a gente vê lá em consultório, Takashi, na verdade, é que não existe um fator único. Não é só a questão laboral, não é só uma questão da estrutura só da coluna. O corpo é único, né? A gente escuta aqui nos podcasts, principalmente no seu, onde todos os profissionais que vêm encaram o corpo como uma unidade. Ele não é uma coluna, ele não é um joelho, ele não é um tornozelo, ele não é um único fator que vai levar a esse processo. Para você ter uma ideia, em consultório, a maior parte das dores de coluna que eu trato, elas não são provenientes diretamente da coluna. Existe um fundo visceral que faz com que uma dor irradiada seja localizada na coluna, mas o ponto inicial do tratamento foi na parte visceral, principalmente os intestinos, na parte de cólon descendente. Então, essa questão da mecânica, ela é importantíssima, sim. Existe, claro, posicionamento, sobrepeso, atividade física, sono adequado, recuperação, quantidade de líquido ingerido, tudo isso faz parte deste processo, mas é uma análise que é muito abrangente, não dá pra gente falar assim, olha, é só isso. O que eu tenho visto hoje em consultório é que a maior parte dos tratamentos que são relacionados a dores na coluna, eles não são diretamente ligados provavelmente a uma hérnia de disco. E nem 96% dos casos não são cirúrgicos. Então, isso faz a gente olhar de uma certa forma diferente para o tratamento e encaminhar de formas a estruturar melhor um tratamento que vai ser mais efetivo lá na frente. E menos invasivo, né? Muito menos invasivo. Então, aí você falou uma coisa interessante, né? Cólon descendente, intestino. Qual das técnicas, ou foram as técnicas que te levaram? Porque assim, quando você fala ali, hoje, quando a gente procura um profissional mais ortodoxo, aquele que a gente vai lá no posto de saúde, a gente vai lá no PS do nosso convênio médico, ele vai olhar para você, vai tirar uma radiografia, vai fazer isso e vai te direcionar para aquilo, um anti-inflamatório.
e tal. Mas o que quais dessas técnicas, ou foram uma delas, ou foram elas em conjunto que te faz olhar, por exemplo, a dor irradiando lá na coluna, mas com origem lá no intestino? São algumas coisas que levam a gente a pensar nisso, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto, qual é o período de maior incidência dessa dor? Se você falar para mim que a sua dor é muito mais incidente no final do dia, eu vou lá para a sua hérnia de disco, eu vou olhar para a estrutura como física. Então eu vou lá, vou olhar se tem compressão, como é que está a musculatura envolvida, como é que é pisada, como é que é joelho, como é que é a postura de sentar, como isso funciona. Agora, se você fala para mim assim, ó, a minha dor é muito ruim de manhã, para eu levantar da cama é muito ruim. E aí eu vou te explicar mais ou menos por quê. A gente tem hoje não, né? No planeta a gente tem uma coisa chamada gravidade. E quando você está em postura em pé ou sentada, você está levando uma carga de 10 quilos aproximadamente por polegada quadrada que te comprime a sua estrutura como um todo. Então, se eu tenho uma compressão durante o dia todo e no final do dia eu tenho dor, me leva a pensar numa questão mecânica. Se eu estou deitado e essa incidência de 10 quilos está sobre as minhas vísceras, levantar para mim é muito mais difícil e essa dor vai me remeter a esse pensamento. Então, esse é o primeiro indício, né? Vamos olhar lá. Primeiro, onde é a dor? Qual o momento da dor que ela é mais incisiva? Dói muito para eu me levantar, Haroldo. Se eu ficar sentado muito tempo, para eu me levantar dói. Então vamos olhar a víscera e vamos olhar a estrutura, porque eu tenho as duas coisas que podem estar sendo comprimidas, uma pela flexão do quadril e a outra pela compressão da gravidade. Então cada análise é muito única com relação a essa dor especificamente. Cara, uma coisa muito interessante você falar isso, porque assim, geralmente quando você falando disso, a gente tem essa noção que você mostrou aqui. Gravidade de cima para baixo tá pressionando aqui, né? Toda a minha articulação toda aqui. Faz até do peso que você falou. Eu não sabia essa medida que você falou, né? 10 quilos por... a aceleração da gravidade, 9,8. Não lembrava disso, porque isso já faz tempo que você tá no dia a dia, mas enfim. E aí... achei muito interessante, porque quando nós vamos para essa posição aqui, aí eu queria entrar num ponto que é também dos pontos de estudo meu pessoal, eu vivo isso há muito tempo, que é a qualidade dos colchões e aonde nós dormimos, como nós dormimos e de que forma nós dormimos. Primeiro ponto, né? Hoje a gente tem visto muito aqui, e esses canais como o podcast, como o nosso canal, como outros canais, o YouTube traz isso, que é a informação. E tem muito material bacana falando sobre circo circadiano. O circo circadiano nosso, que seria, né, o estudo do sono. Mas hoje a gente vai nos atentar principalmente nessa parte que é a tua especialidade da postura, da mecânica. Então veja só, a nossa coluna, primeiro, que ela tem esse formato, ou seja, ela não é um tubo reto. Não, tem algumas curvaturas. Algumas curvaturas. E quando ela começa a ser demasiada para frente ou para trás ou para o lado, a gente começa a desenvolver as patologias, né? Que são a escoliose, lordose, etc. Hiperlordose, e aí por diante. Elas. Então, o que eu vejo? Um índice que nós fomos estudar também que me surpreendeu é que hoje nós temos no Brasil mais de 60 milhões. Então nós estamos falando de uma população de 240, isso falar em... É bastante gente. 60 milhões, de colchões vencidos. Você sabe o que é isso? Uau. E eu pergunto para as pessoas assim, duas coisas que eu aprendi com o especialista. Uma, escova de dente tem vencimento. Então, ou seja, a gente pega uma escova de dente, depois fica velha daquele jeito e vai engraxar sapato ainda. Acho que é ad eterno. Minha dentista vai vir aqui para fazer com a gente, a doutora Linda, para dar uma aula disso aí. Gente, então, escova de dente tem vencimento, certo? Travesseiro tem vencimento e colchão tem vencimento. Aí eu falei, 60 milhões. Se a gente colocar aqui 60% disso é casal, nós estamos falando de um índice de população muito grande dormindo de forma inadequada para a postura da nossa coluna. Quase 40% da população. É uma loucura, cara, entendeu? Gente. Então eu fico pensando assim, o sujeito casa, compra. Aí magrinho, que a gente casa magrinho, Verdade. com uma estrutura óssea, não sei o que acontece nesse período. E aí a gente vai mudando naturalmente de corpo, como você falou, postura, emprego, trabalho, laboral, tudo isso que está no nosso dia a dia. E a gente continua dormindo naquele colchão do casamento de 15, 20 anos atrás. E ele não tem estrutura. Então, você diria hoje que esse descuido
ou essa imprudência afeta muito essa questão postural, principalmente de colunas e membros inferiores? É um fator agravante com certeza, Takashi. Lembra que eu te falei lá no comecinho daquela musculatura que chama multífidos? Ela gruda na parte de cima e na parte de baixo, na parte de cima e na parte de baixo. Ela faz uma costura efetivamente na coluna, da base do crânio até o sacro. Se eu não tenho um tônus muscular adequado nessa musculatura e mesmo deitado onde eu não tenha uma compressão nesse sentido, mas agora no sentido transversal, eu gero uma coisa que chama espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra para trás. Então a força está nesse sentido aqui e isso escorrega. Seria fazer isso aqui, ó. Exatamente fazer isso aqui. Isso. E aí comprime lá atrás aqui também. Aqui atrás, porque eu estou passando toda a inervação aqui, a medula. Exatamente. A inervação aqui atrás. Então é um fator agravante sim, falta de musculatura. Excesso de peso. Então imagina que você tem uma cavidade abdominal aí que tem um excesso de gordura e esse excesso de gordura está recebendo 10 quilos por polegada quadrada. Imagina a sobrecarga que não está acontecendo ali. A estrutura é forte? É muito forte. Mas ela acaba sofrendo os desgastes e as ações mecânicas realmente desse peso. Eu tenho feito agora, a gente começa numa fase que é cuidar mesmo, assim, olhar de uma forma mais profunda. Mas a gente vê, homens, né, a partir dos 40 anos, ele começa a ter um perigo que é a concentração de gordura abdominal, né? Começa por os problemas cardíacos e aí vem. E a mulher, em geral, ela tem muito nessa região de quadril, né? Então ela sofre muito com essa região de lombar, né? E aí a gente começa a juntar, né, as pontas, né, e tudo mais, e olhar de uma forma aonde desde morder ali, minha dentista tá pegando no meu pé, falando, nossa, você tá com tensão muito grande, tua musculatura facial tá muito... Aí mas doutora, eu nunca pensei nisso. Não, você vai pensar nisso. Isso significa o quê? Estresse, tensão, você tá sempre tenso. Isso irradia, porque como você falou, né, é aquela coisa da fáscia que tá no corpo como um todo, né? Você sabe o que eu acho mais interessante, Haroldo, que eu queria trazer aqui para a pauta? É o seguinte, estudo, a gente começa a ter estudos, a gente começa a ver no dia a dia. Eu sempre chamo a atenção porque é o seguinte, a gente usa tecnologia para tudo. Hoje a gente está vindo aqui, o KenkoCast, ele é um projeto novo de tecnologia, a gente fazia de casa, agora a gente está no estúdio, né? Tem toda uma tecnologia, a gente usa tecnologia no nosso carro, GPS no nosso carro, e a gente, na hora de cuidar da nossa saúde, a gente pensa muito pouco em tecnologia. É isso que eu queria trazer para a pauta. Por quê? Porque eu estudo esse tipo de tecnologia há muito tempo e a gente já usa e a gente já implementa colchões com nanotecnologia, com recursos. Eu fico imaginando desse problema que eu tenho aqui. Na L4 tá onde aqui? Essa aqui é a L5 que faz a conexão com o sacro, a L4 é imediatamente acima. Acima. Isso. Então, o meu problema tá aqui, ó. Justamente aqui, ó. Eu acho que essa aqui é a minha hérnia. É ela que está sendo representada. Tá 97% das hérnias verdade? são São nessa região. E o que o médico falou para mim? Ele falou, Takashi, você teve algum... Quando eu descobri, você teve algum chicote, alguma capotagem de carro, impacto forte? Eu falei, não, que eu me lembro, e nunca tive, realmente, graças a Deus, nunca tive nenhum problema tão sério. Ele falou, você pega muito peso? Eu falei, hoje, além da caneta, do computador, zero, mais. Né, escritório e tal. Aí, ele falou, no passado, sim, porque quando eu morei 7 anos no Japão, e lá era, você tem 18 anos, cara, você não tá nem aí pra peso, você pega peso e não se preocupa. O corpo aguenta. Ele falou, muito provável que tenha sido daí. Tua musculatura, esse músculo que você falou, como é que é o nome dele? Multífidos. Multífidos, ele falou, ele começa a perder pela própria idade, então você vai ter que trabalhar ele. Exatamente. Né? Os músculos e tal, ou seja, perder peso, perder gordura abdominal, que vai puxando tudo isso. E aí eu fico imaginando, e eu sempre pensei, desde muito jovem, a gente sempre teve a preocupação de ter bons colchões que distribuem peso, que é a linha que a gente atua há muito tempo, que é a Kenkopato, né? E eu fico imaginando, porque eu sinto muito quando eu viajo e durmo num colchão convencional de hotel. Cara, é uma loucura, é um negócio assim. Por quê? Porque aí eu faço como você falou, aí eu entendo essa pressão que fica à noite. Na hora de me levantar, eu tenho que fazer meia hora de alongamento. Poxa, daqui, estica de lá. Mas são duas coisas que tem aí. Além da questão mecânica, a Kenko, ela tem uma outra questão que para mim é tão importante ou até mais. Quando a gente pensa, tem o raciocínio osteopático, o que eu penso é uma mecânica boa gera uma função boa.
E por que eu penso isso? Porque o tecido ele precisa ser irrigado de oxigênio e de micro e macronutrientes. A pressão, a mecânica, ela gera uma compressão que diminui isso. E a Kenko, ela tem a questão dos ímãs, né, que fazem a melhora da circulação e eu não perco essa nutrição durante esse período de sono. Como ele promove uma circulação melhor naquele local, eu irrigo melhor aquele tecido. Então, não só a questão mecânica da pressão, do peso, da carga, da distribuição de carga de forma inadequada, vamos colocar até entre aspas, porque hoje a gente já sabe que tem estudos que não existe uma forma correta de se dormir, existe a forma que você dorme melhor, isso já está em consenso na literatura. Então, além dessa questão, você tem essa outra questão da circulação sanguínea que nutre o seu tecido muscular que não está sendo nutrido e ele perde força justamente por isso, por não estar sendo nutrido, tanto de oxigênio quanto de micro e macronutrientes. Então aqui, olhando aqui, né, toda essa parte que é a parte mole da nossa coluna vertebral, né, que os discos, a medula, eles precisam ser irrigados, sim, eles precisam ser nutridos, isso você está colocando em outras palavras, sim, né? É a gente vê muito hoje, eu estou acompanhando, por exemplo, na minha mãe, perda normal pela idade, 80 anos, aí, não, temos que começar a fazer reposição de colágeno. O médico falou, olha, uma coisa muito simples que os nossos avós faziam que não deixou fazer. Aí receitou para ela fazer, cara, uma coisa muito doida. Pé de galinha? Pé de galinha, cozinhar isso e colocar isso na alimentação junto com a comida para poder repor algo que... E claro, deu cápsula. Ele falou assim, as cápsulas funcionam? Sim, é recurso, é tecnologia, mas ainda aquela receitinha da vovó, por quê? Porque eles comiam de forma muito mais natural. A biodisponibilidade ela é diferente de um e de outro. Um está muito mais ligado na corrente sanguínea sem passar por um processo digestivo. Então acaba... depende da absorção muito do meu paciente. Quando eu tenho o caldo de galinha, do pé de galinha, ele passa por todo um processo, tanto estomacal quanto intestinal, que promove uma permeabilidade melhor. Então ele tem outros substratos que estão ali no pé de galinha que facilitam a absorção disso. Eu sou muito mais ligado para o natural, mas suplemento muito na clínica também. Nesse sentido, né? Então, ou seja, quando a gente fala dessa parte postural, você trouxe uma coisa importantíssima, né? Porque hoje a gente vê recursos como vibromassagem, fóton-íons, magnetismo aplicado tanto desde de uma almofada, de um travesseiro, de um colchão, de toda uma linha que são recursos tecnológicos e que, como eu disse, às vezes a gente traz o recurso tecnológico para o celular, para o automóvel, para a telecomunicação, e para o nosso cotidiano, não, como você falou, sofás, né? Então hoje existem recursos para você transformar esse lugar onde a pessoa passa mais tempo, porque é natural. Meu pai faleceu há pouco tempo, mas minha mãe, meu pai, eles passavam muito tempo no sofá, tá? O que nós fizemos no sofá da casa do meu pai? Nós trouxemos a tecnologia, né? Não, nós quando produzimos o colchão no casa dele, nós colocamos a tecnologia dos fotos no sofá. Por quê? Porque ele passava mais tempo no sofá, né? Até pela própria idade. Vai tá nicho de mercado para quem? Tá vendo que... Não, mas por quê? É justamente essa ideia de que as pessoas entendam, e aqui o objetivo é isso, trazer o especialista para a pessoa entender, né? Por quê? Porque a gente só vai se dar conta da nossa coluna quando o negócio dói. E aqui tá doendo. Aí você tá numa posição, você começa, nossa, mas dói aqui, dói ali, dói ali. Aí o que ele faz? Aí vai bater lá na porta da tua clínica. Né? E aí é muito mais difícil da gente trazer. Né? Então, eu penso que assim, a construção do KenkoCast, o nome vem, né? Kenko é saúde em japonês. A ideia é justamente trazer isso para que as pessoas possam. E sabe o que eu vejo, Haroldo, também? Essa questão da informação. Então, o que eu quero deixar aqui? Né? Nós vamos colocar também no descritivo, com os dados da clínica, com as redes sociais da clínica. Eu sei que você é muito ativo na clínica, lá no teu empreendimento, para que você possa, as pessoas possam te consultar, né? Sim. Fazer uma consulta online com você e às vezes e consumir informação que nos traga um conceito para melhorar essa qualidade de sono, de postura, né, de dores. Dá para se fazer, sim. Eu atendo pessoal no Canadá, tenho algumas pessoas que eu atendo à distância também, tanto na análise postural, né, e fazendo aquele trabalho que eu comecei lá atrás de ver como é que está a estrutura e falar, vamos fazer um exercício de alongamento para cá, um fortalecimento para lá, e para a gente estruturar isso de uma melhor forma. Então isso pelo vídeo a gente consegue fazer. E as tecnologias que hoje, nossa senhora, auxiliam muito.
Então, e uma outra coisa bem interessante e o quanto na sua visão, ali no dia a dia, você vê que esse tipo de problema postural, né, seja ele que vem de uma origem laboral, que vem de uma origem talvez de um trauma, como a gente comentou, ele compromete nesse ciclo de sono, nessas fases de sono que, quem tem dor ele não consegue fazer nada bem, muito menos dormir. Então, como você vê isso e como você trata esse conjunto com o teu paciente? Quando você me falou que a sua dentista vai vir aqui, e aí me remete a uma outra estrutura que a gente tem no corpo, que chama-se dura mater. A dura mater, ela envolve toda a parte interna do crânio e ela desce por toda a coluna até o sacro. Então, quando a gente tem esse tipo de dor, é uma análise muito global, não é uma coisa muito localizada e final. É claro que quando a pessoa tem dor, ela só quer tirar a dor dela, é o principal ponto disso, né? Então, quando a gente faz uma manipulação quiroprática ou uma avaliação visceral e alivia a dor da pessoa, ela facilita muito esse processo de sono. Mas existe todo um processo que a pessoa pode fazer em casa, que é o processo de alongamento, de fortalecimento, ingerir água. Esse disco aqui, esse disquinho aqui que a gente chama de disco intervertebral, ele é 80% de água. Caraca, 80%. E o que acontece? Se você não toma água suficiente, ele desidrata e ele vai se aproximando. E isso vai gerando também. Ele pode até não gerar a hérnia em si, mas ele desidrata e aproxima as suas estruturas. E aí você começa a bater aqui atrás os processos transversos. Isso também gera dor. Então, a ingesta de água ela é fundamental em importância. A higiene do sono, né, até para quem tem dor, ela tem que ser 2 horas antes de deitar, por exemplo, não ter uma alimentação pesada, ter sempre uma alimentação mais leve, porque vai gerar tensão na questão intestinal e pode piorar a dor. Produzir um local adequado para isso é importante. Então, todo esse processo de orientação, ele também é muito válido, não só a manipulação. Só isso já gera uma adaptabilidade maior para a pessoa e que consegue gerar um pouco mais de qualidade de sono. Porque se você não dorme, Takashi, você engorda, porque a leptina ela não é estimulada, então dá sensação de saciedade. Você tem menor poder de concentração. Quantas vezes você já falou com uma pessoa que não dormiu e ela está irritada? Porque não limpou o cortisol que está ali dentro. Então tem um monte de processos que são consequências de uma noite mal dormida que vão afetar no dia a dia. Então, eu acredito que não só a parte manipulativa, a parte efetivamente da minha profissão, mas a parte de orientação educacional mesmo, que hoje você encontra no YouTube aí. Claro. E até porque como clínicas como a sua, ela acaba sendo integrativa, né? Não é só, você tem a Luísa que atende lá com a acupuntura, com os florais, você também com as outras técnicas, tem os outros profissionais, ou seja, é aquilo que você falou, né? É a visão do integral. É a visão do integral. Bom, tem uma dúvida que eu tenho, assim, minha pessoal, né? Porque, por exemplo, o mercado norte-americano, a quiropraxia é um negócio muito popular, né? Você vê assim, clínicas de consultório de quiropraxia espalhado por tudo quanto é lugar, né? O quiroprata. E a osteopatia, né? Que já aí, como você falou, uma prática aqui no Brasil como especialidade da físio. E acho engraçado que, por exemplo, no mercado latino-americano tem os kinesiólogos, que aí já é uma formação que sai junto com a fisioterapia. Tá? Então, qual a diferença entre... São técnicas diferentes, são nomes diferentes para a mesma coisa? Me explica um pouco mais. A quiropraxia, ela foca muito nessa situação aqui, nos membros, na situação articular, efetivamente. Então, a gente vai ver articulação por articulação, nós vamos ver a medula, como é que tá, o disco, como é que tá, por onde passa, por onde vai. E eu manipulo isso com movimentos rápidos e intensos. Então é sempre um thrust que a gente fala, é um movimento rápido e intenso. Tá. Isso é uma quiropraxia. A osteopatia, ela tem uma visão um pouco mais abrangente. Ela também é americana, a osteopatia.
Ela começou com Anderson Taylor Steele em 1800 e lá vai bolinha. E ela olha, eu falo que é uma mecânica geral do corpo, porque ela olha a mecânica de líquidos, ela olha a mecânica de filtros, ela olha a mecânica mesmo de movimento, ela analisa sistema neuromuscular, ela analisa sistema neuromeníngico, ela analisa sistema visceral e muscular. Então é um pouco mais abrangente e te dá mais subsídio de diagnóstico de origem. O que eu acho que é mais interessante do que uma quiropraxia. A quiropraxia você vai lá, a gente vai fazer uma manipulação para te aliviar daquele sintoma que está ocorrendo. Né? Um olhar um pouco mais aprofundado pode sim levar a essa estrutura, mas a osteopatia te dá mais. A kinesiologia, eu não conheço essa nomenclatura lá. A kinésio que a gente tem aqui são fitas, são bandagens. Tipo kinesiotape, né? Isso. Então, a kinesiologia deles, me parece, eu vou até me aprofundar, vou trazer alguém aqui de lá, tem uma física que trabalha com a gente lá, que é bem parceira também. Ela traz a kinesiologia na formação de quase que como essa parte mecânica da quiropraxia. Pode ser que seja alguma vertente, mas vou dar uma confirmada, porque fiquei na dúvida realmente, né? Porque não é o kinesiotape como técnica da kinésio que a gente tem aqui no... Aqui é uma fita elástica que vai trabalhar nas fáscias superficiais fazendo uma tração. Sim. Né? É uma técnica específica e eu digo assim, né? Quanto maior a sua caixa de ferramenta, mais fácil você vai tratar seu paciente. Sim. Então, o osteopata, ele tem a quiropraxia, osteopatia, ponto gatilhos... Sim. Liberação miofacial, trilhos miofaciais, quantidade de ferramentas é muito importante. Acupuntura, que na verdade nem utilizo como nome de acupuntura, é dry needling, que é um agulhamento a seco, então eu não penso em canais de energia. Né? Até tentei aprender a medicina tradicional chinesa, mas eu não tenho essa capacidade toda não. E aí eu vou muito mais por esse outro lado. Então, a acupuntura auricular eu utilizo como na reflexologia, não uma acupuntura clássica, mas é igual o pé, né? Você tem os pontos específicos que não preciso orientalizar a minha linha de raciocínio para poder aplicar. Legal. Haroldo, eu sei que você atua lá com muito mais, hoje a gente focou especificamente, então nós... Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui no KenkoCast, mas eu sei que você usa, né, tanto da fototerapia, na máquina detox, no KenkoBio, nas técnicas gerais. Você tem outros profissionais, começando pela sua mãe, que é essa área mais medicina chinesa, trabalha muito com os florais. Mas hoje a gente focou no tema, né, que era mais mecânico, era essa ideia de trazer aqui. Então, agradecer você, mas a gente tem um quadro, né, que eu quero pedir para que você possa, né, trazer, que é o Minuto Saúde. O que é o Minuto Saúde? A ideia de que alguém que tenha passado por vocês, algum caso, ou alguma coisa inusitada que aconteceu dentro dessa vivência de pacientes e tudo mais, e que você traga isso para a gente como uma informação aqui para nós no quadro Minuto Saúde. Legal. Tem um caso que eu contei até no último congresso, ela até me mandou um depoimento para a gente colocar lá, então acho que você já lembra dessa história, mas eu vou contar para a galera aqui, porque é um caso muito icônico para mim, que foi logo no meu começo de osteopata, de trabalhar com as manipulações viscerais. Tive uma paciente que ela tinha 33 anos a mesma dor, e todo mundo tratava como uma dor de ciático, que irradiava pelo pé, e as características eram muito iguais e muito parecidas. E durante a nossa anamnese, a gente foi conversando, e 33 anos, ela não queria mais nem tratar, já tinha passado por tudo que você pode imaginar, fisioterapia, quiropraxia, e não tinha resolvido o problema dela. E a gente conversando, ela me contou da gravidez, né, que é uma filha de 33 anos, e dentro da anamnese eu perguntei para ela, mas durante o parto, durante a gestação, teve alguma intercorrência? E ela, não, foi tudo bem, tudo tranquilo. Quando a gente foi deitar ela na maca e eu pus a mão, ela falou, quando eu estava meu parto da segunda filha foi um parto cesárea, e quando o médico foi tirar ela, eu senti uma dor muito aguda onde você está com a mão, Haroldo. Falei, é mesmo? Então dá licença, eu vou fazer a manipulação. Fiz a manipulação, pedi para ela sentir e levantar da maca. Ela saiu da maca já com um sorriso muito... falei, agacha, levanta, movimenta. Ela falou, Haroldo, em 33 anos eu não sentia esse alívio que eu estou sentindo agora. Então, por que eu trouxe esse caso?
Porque às vezes a gente está tratando um quadro de ciática-algia que tem um outro fundo. E eu posso tratar o que for que não vai trazer o resultado. E às vezes ela não voltou mais. Ela voltou para fazer uma manutenção depois, porque ela teve uma qualidade de vida dali em diante muito mais prazerosa, né? Imagina. De não ter a dor. Isso Então, esse movimento aqui, olhando, era na coluna que ela tinha, nessa parte da ciática, não? A dor dela saía, ela sentia, onde Sim. ela tinha a sensação de dor. Era quadrado lombar, que é um músculo que fica em série aqui na crista ilíaca e desce irradiando pela perna. Pela lateral da perna. Que é a mesma dor que quem tem o problema de ciático sente. Que é o nervo ciático que vai... Exatamente. Sim, sim. E na verdade... E na verdade não era. Na verdade, assim, uma causa primária gera uma causa secundária e essa causa secundária passa a ser a primária. Como ela já tinha fortalecimento, como ela já tinha estrutura muscular e tensional naquilo, por tudo que ela fez durante os anos, a única coisa que segurava aquele ponto era aquela questão da alça do útero. Quando soltou a alça do útero, que o corpo dela relaxou, ele se adaptou. Legal, mas imagina uma mulher passar 33 anos, a filha de bebê virou adulto, criança, adolescente, e ela sentindo a mesma dor. Então, se ela assistir esse nosso episódio, a gente manda depois para ela, mas legal. É muito legal compartilhar, porque é a história real, é a história do consultório. O Minuto de Saúde é isso, é trazer aquilo que é o real do consultório ou da experiência de vocês para compartilhar, porque imagina, 33 anos depois, imagina o quanto foi sofrido. Nossa, meu Deus. O relato do marido dela, que foi mais ou menos empurrada, você vai ter que ir. Nossa, que loucura. Foi assim. Cara, eu tenho um presente para você, tá? E eu não sei se você conhece o Daruma, mas faz parte aqui da nossa decoração, ele é parte do KenkoCast. E a ideia aqui é um amuleto japonês da cultura japonesa. Você vai levar de presente, você vai fazer um pedido, um sonho, uma coisa que você queira realizar, dá o olhinho direito, olhando o direito dele, você olhando... você pinta esse olhinho e aí ele vai ser ele foi um monge que entrou em oração, ficou 9 anos numa caverna, e aí quando você realizar esse sonho, você pinta o outro olhinho. Então é uma lembrança, um mimo da KenkoCast da cultura japonesa para você levar lá para a sua clínica, para você, para os seus pacientes, agradecer. E para a gente finalizar, nós temos um quadro que aí é o especialista, né? Você, como você falou aqui, graduando de fisioterapia, professor de educação física, quiropraxista, osteopata, shiatsu-terapeuta, ou seja, o especialista, mas que você pudesse deixar uma dica para o nosso público aqui, e aquela dica que você dá mesmo para os seus pacientes ali no dia a dia, de como eles podem evitar, né, chegar a um quadro tão complicado, né? Porque dor agudo e a coisa ir se estendendo e a pessoa... Eu detesto isso, já me acostumei com essa dor. Pô, nossa, isso não existe, cara. Bom, olha, vou trazer aqui para o que a gente está fazendo, né? A gente falou do disco lá, que ele é um hidratado. Então, água, eu sei que é clichê, eu sei que mas a água, ela além de ser 70% do nosso corpo, ela faz parte de todos os sistemas metabólicos. Então, se eu puder deixar uma dica efetivamente para evitar dores, lubrifique seu corpo. Muita água. E não é água num copo só, de uma vez só. Não vou tomar 2 litros. É água o tempo inteiro. É uma hidratação paulatina durante o dia. Então, pequenas quantidades de água, várias e várias vezes ao dia, é quem vai gerar essa hidratação. Eu costumo dizer que o corpo, ele tem que ser como um rio. A água entra, passa, faz a limpeza e leva embora. E a gente vive como se fosse um lago. Então a gente ingeriu uma quantidade de água, é formado com aquela quantidade de água e só entra água de vez em quando. E o que sedimenta fica no fundo. E aí geram todas as patologias e todas as doenças, porque a gente não limpa isso de forma adequada. Top demais, olha que dica, inclusive mostrando, né, a importância dessa hidratação na parte óssea, né, toda a parte das nossas articulações. Fica uma dica também, eu mudei muito meus hábitos de beber água a partir do momento que eu usei a squeeze, porque a gente aí começa a usar uma squeeze ionizada com tecnologia e você carrega, né?
Tá aqui É do lado, fácil. você carrega, então você não esquece. Ou seja, tem um amigo que diz assim: água tem que ser um hábito que nem respirar. Respirar, ele é involuntário. Você tem que fazer, porque senão você morre. Agora, se você não beber água, você morre do mesmo jeito. Só que ele vai, como você falando, sedimentando de pouquinho em pouquinho, mas você vai morrer por causa disso, de uma forma não agradável. Então, ótima dica do nosso querido Haroldo. Obrigado mais uma vez. E a gente vai deixar. Como dito, os telefones, os contatos, redes sociais não é mais, vai estar fazendo a transição, Equilíbrio Perfeito está virando? Elo integrativo. Elo integrativo, muito bom. E eu desejo um sucesso ainda maior do Equilíbrio Perfeito para o Elo integrativo. Vai ser um elo da antiga geração para a nova geração. Que legal, adorei o nome. E fica aí o meu agradecimento. Eu que te agradeço, é sempre uma honra estar vindo para cá e fazer parte desse primeiro passo aqui do KenkoCast é mais honroso ainda. Então, eu que te agradeço de coração por esse convite. Legal, obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo, né, pessoalmente, porque a gente sempre fez online, agora KenkoCast eu quero, à medida do possível, trazer as pessoas, porque é diferente, né? Até outra dinâmica. É outra dinâmica, muito bom. Adorei, obrigado. E manda um beijo pra sua mãe, fala que eu tô com saudade dela. Deixar. E quem sabe um dia nós vamos mostrar pra ela. Quem sabe. Boa, valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado.